Hallo, ihr Lieben! Eu vim trazer para vocês uma aula super legal, que é sobre o verbo precisar. Aqui em alemão, né, a gente tem dois verbos que significam precisar, que a gente pode traduzir para o português como precisar, que é o verbo brauchen e o verbo müssen. Então hoje eu trouxe para vocês a seguinte aula. Qual a diferença entre o verbo brauchen e o verbo müssen, se ambos significam precisar? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro, né? Essa daí é uma dúvida bem comum que a gente tem em aulas. É muito fácil, mas é muito fácil mesmo. Brauchen significa precisar e vai ser acompanhado de substantivos ou pronomes. O que é isso? Vai ser acompanhado de substantivo, é aquilo que dá nome às coisas. Então, férias, né? Tá dando nome à coisa férias. Luz, tá dando nome à luz. Amor, pode ser substantivo abstrato ou não. O que é substantivo abstrato? Aquela coisa que a gente não pega. Amor, paixão, né? Férias. E a gente pode falar, né? Aquilo que a gente não pega é abstrato. Mas também eu posso falar de livro, de menina, de mulher, de garrafa. Isso não é abstrato, certo? Pronto. E eu posso também usar pronomes. O que é pronomes? Ela, ele, nós, vocês. Então, quando eu uso brauchen, eu vou ter só esse tipo de palavra. Não vou ter o quê? Verbos. Eu não posso completar com verbos. Quando eu falo assim, eu preciso falar com você, falar é um verbo, então eu não posso usar brauchen. Eu preciso encontrar você, encontrar é um verbo, então eu não posso usar brauchen. Então, eu só posso usar brauchen com substantivos. Então, eu vou te dar 3 exemplos. Eu posso dizer, por exemplo, ich brauche Urlaub. Ich brauche Urlaub. Urlaub é férias, né? Substantivo, inclusive substantivos em alemão escritos com letra maiúscula, né? Então, ich brauche Urlaub, eu preciso de férias. Isso aqui é brauchen. Ou um segundo exemplo. Ich brauche Brot und Tomaten. Ich brauche Brot und Tomaten. Brot und Tomaten são substantivos, né? Então, eu preciso de pão e tomates. Top, ótimo, tudo certo. Eu também posso usar, como eu falei, pronomes, né? Ela, você, ele, nós. Então, eu posso dizer, por exemplo, braucht sie. Braucht sie. Ele, né? Braucht, precisa, sie, ela. Então, ele precisa dela, tá? Muito interessante, inclusive, que o verbo precisar em português exige a preposição de. Em alemão, não, né? Eu digo ich brauche Urlaub, já eu preciso de férias. Então, não preciso acrescentar uma preposição, essa palavrinha de em alemão. Só eu colocar diretamente o complemento, né? Na hora de traduzir para português, eu preciso. Por isso que é braucht sie. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, ele precisa ela. Mas ele precisa dela. Certo? Se fosse braucht uns, seria ele precisa de nós, e assim sucessivamente, tá? Então, brauchen só com substantivos. E aí, se eu tiver um verbo? Se eu tiver um verbo, nesse caso eu preciso do verbo müssen. Müssen é o verbo que vai significar dever, ter que, precisar. Em todos esses casos, né, ele vai ser acompanhado de um verbo. Aliás, uma dica muito legal é a seguinte: se você puder substituir o precisar por ter que, se você na hora de traduzir puder substituir o precisar por ter que, vai ser sempre müssen, tá? Então, por exemplo, vamos fazer o teste com as frases que eu fiz lá em cima. Eu posso falar, eu tenho que férias? Eu tenho que férias não faz sentido nenhum. Né? Eu preciso de férias. Eu posso falar eu tenho que tomate e pão? Não. Então não faz sentido nenhum. Então isso é brauchen. Agora, quando o verbo for müssen, eu vou conseguir substituir por ter que. Vou te dar 3 exemplos para ficar mais claro. Olha só. Ich muss zum Meeting mit dem Chef gehen. Ich muss zum Meeting mit dem Chef gehen. Ich muss, eu tenho que, ou eu preciso. Vou traduzir como preciso. Eu preciso. E aí, com o verbo müssen, tá? Que a conjugação dele pro ich é muss, tá? Ele é um verbo irregular, então a conjugação é muss. Com esse verbo, o segundo verbo, o verbo no infinitivo, vai estar lá no final da frase. Por isso que eu tenho gehen lá no final da frase. Ich muss gehen. Eu preciso ir. Zum Meeting, para a reunião, mit dem Chef, com o chefe. Então, eu tenho que ir para a reunião com o chefe. Percebeu? Eu posso traduzir tanto como eu preciso ir para a reunião com o chefe, quanto eu tenho que ir para a reunião com o chefe. Com o müssen, o tenho que funciona. Segundo exemplo. Ich muss morgen einkaufen. Ich muss, eu preciso. Morgen, amanhã, einkaufen, fazer compras. Então, eu preciso fazer compras amanhã.
Perfeito. Ou eu tenho que fazer compras amanhã. Perfeito, dá na mesma. Ótimo, né? Então, müssen eu vou usar quando eu tiver um segundo verbo na minha frase e quando eu puder substituir por ter que. Terceiro e último exemplo. Sabrina muss das Bad putzen. Sabrina muss das Bad putzen. Sabrina, a Sabrina, muss, precisa. Putzen, que é o verbo que está lá no final, porque eu sei com müssen, o segundo verbo vai lá para o final. Putzen significa limpar. Das Bad, o banheiro. A Sabrina tem que limpar o banheiro. Ou a Sabrina precisa limpar o banheiro. Dá na mesma, certo? Dá na mesma. Então, essa é a diferença entre brauchen e müssen. Hoje nós entendemos finalmente. Brauchen significa precisar e depois dele vem um substantivo ou um pronome. O müssen significa precisar, mas também pode significar dever, pode significar ter que. Toda vez que ele puder ser substituído por ter que, eu tenho certeza que é müssen. E ele vem acompanhado de um segundo verbo que vai estar na minha frase no final da frase, antes do ponto final, no infinitivo, tá? E é isso, essa é a diferença entre esses dois verbos. A dificuldade, o fato de que ele pode ser sempre traduzido como precisar, cai por terra quando a gente tem essa noção de que existe essa diferença bem clara aí em alemão, tá? Então, das ist alles für heute. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!